a toxicologia enquanto ciência ela é muito única, é multidisciplinar, e isso é verdade em qualquer indústria. Eu acho que o que muda, na verdade, é a perspectiva de como se aborda um determinado problema, de como se avalia a segurança. Porque o princípio de avaliação do risco é o mesmo, né? É uma equação de perigo e exposição. A grande diferença está exatamente nessas duas palavrinhas, porque a percepção de risco é muito diferente em relação a um medicamento, se você comparar com um cosmético ou um produto de higiene. Então, o risco percebido de um cosmético, de um produto de higiene, é muito mais baixo, a exposição é totalmente diferente, e óbvio que os benefícios também são outros. Então, na indústria de medicamentos se tolera determinados riscos porque você tem um benefício que é muito mais justificável, que é muito claro, principalmente em casos de doenças que você tem poucas opções terapêuticas, ou em situações que você tem risco de abastecimento, coisas desse tipo. Então, essa percepção do risco muda muito, apesar da equação que a gente trabalha ser exatamente a mesma. E a exposição, eu diria que é uma das grandes diferenças, porque eu já falei isso algumas vezes, né? É muito fácil medir a exposição para um medicamento, porque é uma coisa prescrita, e se não é prescrita, tem uma posologia recomendada. E isso foi baseado em muitos estudos, se conhece a farmacocinética muito bem, então você sabe quanto a pessoa vai administrar, quanto vai ser absorvido, quanto vai ser excretado e qual é a exposição real. Se você pensar num cosmético, por exemplo, a gente gera informações de exposição, mas é claro que existe uma exposição esperada, que é aquela do uso esperado, indicado, né, do produto. Existem exposições acidentais, existem exposições... Até para medicamento as pessoas são criativas, né? Imagina para cosmético. Então, você tem que pensar, por exemplo, se um shampoo é um produto que vai ter enxágue, então você vai aplicar, você tem que estimar quanto vai ficar, e daquilo que vai ficar, que substâncias que podem ser absorvidas. Enquanto você pode ter um creme que vai passar na pele, uma pomada de assaduras que vai ficar lá por muito tempo, então não vai ter enxágue. Se você pensar num lenço umedecido, tem a velha história que eu sempre conto, né? Essa é muito boa. Das crianças, que você faz um lenço umedecido para passar na pele, para fazer uma limpeza, uma higienização, mas, na verdade, a criança bota o lenço na boca enquanto a mãe está trocando. Então, você tem que pensar numa exposição aguda, oral, inesperada. Mas a exposição é muito divertida, de fato, na indústria, fora da indústria farmacêutica, eu diria. Você tem que ser, de alguma forma, criativo para pensar em cenários de exposição que não são óbvios. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito bem fundamentada ao longo dos anos. Existem guias, existem documentos, existe muita pesquisa na indústria de higiene pessoal que busca estabelecer padrões de consumo de determinados produtos. E isso é revisitado constantemente com base em padrões de consumo, inclusive que têm influências culturais, porque uma pessoa na Europa consome produtos em quantidades diferentes, numa frequência diferente de um brasileiro, por exemplo. Então, tudo isso é uma coisa que eu acho que foi uma grande diferença, assim, da minha percepção de atuar na indústria de cosméticos e de produtos de higiene pessoal. Eu acho que tem um outro aspecto, que, na minha função especificamente, eu também estava muito próximo da cadeia final do produto. Então, também o toxicologista é alguém que apoia as pessoas que fazem cosmetovigilância, que ajuda a processar e entender questões que acontecem no mercado já, enquanto que na indústria farmacêutica a gente está um pouco mais longe. A farmacovigilância, a gente pode ter uma interface, mas ela não é tão rotineira, digamos assim. Então, tem esse suporte no sentido... Eu acho que existe um olhar para a avaliação de segurança de uma maneira um pouco mais abrangente na indústria de cosméticos e de higiene pessoal. E o toxicologista é essa pessoa que está lá. E se a gente pensar depois, hoje, trabalhando numa indústria de tecnologia como toxicologista, eu acho que exatamente a minha experiência passada, acho que foi muito me ajuda muito no meu trabalho atual, porque é muito diferente você pensar numa ferramenta sabendo onde é que ela vai ser usada, qual é o contexto, sabendo que ela é um pedaço de uma informação que vai ser contextualizada com outras coisas, sabendo quais são as perguntas que vêm à mente na hora que você está ali. Então, isso faz muita diferença. E eu acho que uma grande vantagem para mim é a possibilidade de ter um olhar também muito abrangente, assim, porque é juntar esses pedaços do que foi minha trajetória profissional em diferentes indústrias. E eu tenho um contato diário com pessoas de muitas indústrias e acho que isso é muito positivo também, porque daí eu troco muita figurinha com outros toxicologistas que estão na mesma posição que eu tive em indústrias diferentes, e isso me ajuda a expandir a minha perspectiva, porque por mais que a gente diga o ICHM7 é uma coisa muito bem estabelecida, e você sabe muito bem o que você tem que fazer, mas as pessoas fazem caminhos totalmente diferentes, assim. Então, estar desse lado enquanto toxicologista também me ajuda, primeiro, a entender o que as pessoas estão falando e a pensar como é que a gente traduz isso numa ferramenta em sílico, por exemplo, que vai ser usada. Exato. Legal, isso é bem legal. Não, e ajuda a construir soluções para isso, né? Eu acho que é uma sem dos entender grandes as dores, objetivos você da não LASA, constrói né? as soluções, né? Então, isso é o diferencial, com certeza.